Nós vamos falar hoje sobre Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel? Daniel que foi jogado aonde? Mas você já ouviu falar de um homem chamado Beltesazar? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Sabe quem era esse homem? Daniel. Você já vai entender no decorrer da palestra. Preste muita atenção, grava isso. Daniel, ele foi um dos maiores profetas. Até hoje tem revelações que Deus deu a ele, que a gente tem visto se cumprir agora, nos nossos dias. Sabia disso? Daniel profetizou o dia exato que Jesus entraria em Jerusalém, aclamado como Messias. E ele não entrou nem um dia antes e nem um dia depois. Foi no dia exato que Daniel profetizou. Tanto que muitos céticos chegaram a falar que era mentira, que o livro de Daniel tinha sido escrito depois da vinda de Jesus ao mundo. Mas quando encontraram os pergaminhos do Mar Morto, eles viram o quê? Que foi escrito 700 anos antes da vinda de Jesus. Por que Deus dava revelações tão grandes para Daniel? Por que Deus fez dele, preste atenção, ele ficou no reinado de vários reis. Geralmente quando um rei assumia o reinado da mão de outro, o que ele fazia? Ele mandava matar todos os conselheiros do rei anterior. Sabia disso? Isso era costume. Se você já assistiu o filme medieval, você sabe o que eu estou falando. Porque podia ser um traidor, se ele deixasse ali no meio, entre a cúpula ali do rei. Mas Daniel, ele começou com Nabucodonosor, serviu o filho do Nabucodonosor, depois foi para o rei Dario, depois foi para o outro rei ainda. E todos os reis que passavam na Babilônia, colocavam Daniel aonde? Ao lado deles. O que ele tinha de especial? Preste atenção. Tudo começou quando Daniel, olha só, a cidade de Jerusalém foi invadida. Daniel foi levado como cativo para onde? Para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, mesmo a cidade dele tendo sido destruída, a família assassinada, está entendendo? Lá na Babilônia, Daniel não ficou traumatizado, magoado, chorando pelos cantos, não. Quando ele chegou na Babilônia, primeira coisa, olha só, ele fez um propósito. Qual a primeira coisa? Ele com 17 anos em média, mais ou menos ele tinha, um jovem, foi morar numa terra estranha, que ninguém servia o Deus dele, ninguém acreditava no Deus que ele servia. Um homem que, crendo no Deus que ele cria, Deus permitiu a cidade dele ser destruída, a família assassinada e ele levado como cativo. Mas mesmo assim, não mudou o que ele cria. Ele continuou o quê? Crendo. Continuou crendo em Deus. Continuou com a fé e os princípios que ele tinha imutáveis. Quem está compreendendo? Ele não mudou. Ele não se contaminou com a Babilônia, porque a Babilônia havia muita promiscuidade, mas ele não se contaminou. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme. Olha só o que aconteceu. Vamos lá, primeiro, coloca aí. E Daniel, leia bem alto, gente. Propôs. Olha aqui para mim, o que é se propôs? Ele fez o que? Um propósito com ele mesmo. Primeira coisa que você tem que ter, se você quer vencer na vida profissional e financeira, olha para mim aqui, ó. Você tem que ser uma pessoa que tem propósito de vida. Se você não tem propósito, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Se você não tem um propósito de vida, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai aceitar o que vier. Você não tem propósito. Você não sabe o que é da vida. Quem está compreendendo? Tenha o que, gente? Propósito. Você está vindo aqui segunda-feira, 10 da manhã. Qual o objetivo? Não, qual o propósito?
eu quero prosperar, é muito vago, prosperar, como? O que você quer? Eu quero um carro, vou te dar um 147 então. É um carro? Você não quer um carro? Você tem que ser específico, você tem que ter uma visão clara. Olha aqui para mim, não sei se tem como aí em cima, a câmera desfocar de mim. Tira o foco, se tiver como. Não sei se tem como fazer isso. Olha só, pode tirar mais, pode tirar o máximo que puder. Olha aí, o que é uma pessoa que não tem propósito claro do que quer na vida? Olha só, quando você não tem propósito claro, pode apagar mais. É que o foco, eu acho que... olha aí, olha aí. Uma pessoa que não tem um propósito claro, ela sabe que tem alguma coisa ali, ela sabe que quer prosperar, mas não sei como nem de que jeito. Agora, quando você tem um propósito claro, você tem um foco, você sabe onde quer. Quem aqui, quando era criança, já brincou com aquelas lentes de aumento de queimar com o sol? Pegava, focava no sol e botava o raio de... Você se queimava só com o sol? Não. Mas se você pegasse a lente de aumento, ela captava a luz do sol e focava num ponto só, que queimava. Tu botava no braço, já era. É foco, é ter um propósito claro do que eu quero, é saber pelo que eu estou lutando. Eu estou vindo aqui segunda-feira, 10 da manhã, o que eu quero? Quero prosperar, como? Eu quero ter uma empresa, qual? Um dia eu perguntei para uma senhora, ela falou, pastor, eu quero abrir minha empresa. Eu falei, de quê? Não sei, eu estou pensando talvez uma padaria, ou uma loja de roupa. Olha, de padaria para loja de roupa, tá perto, né? Ela nem sabia o que ela queria. Então ela vai aceitar qualquer coisa que vier. E aí vai ser algo que às vezes não é aquilo que Deus tem para ela. Mas quando você tem um propósito claro, Deus testifica dentro de você que aquilo ali vai dar certo. Então pode vir as lutas, pode vir as guerras, mas dentro de você está claro o que você quer. Então aquilo não te para, aquilo não te desanima. Quem está compreendendo? Daniel tinha propósito. Ele estava ali na Babilônia, ele falou, se Deus permitir eu vir para cá, aqui tem o quê? Tem um propósito de eu estar aqui. E ele já começou com um propósito de ficar comendo só legume e água, para não se contaminar com as comidas do rei, porque geralmente as comidas eram oferecidas a outros deuses. Os nomes que Daniel recebeu foi Beltesazar. Segundo alguns estudos eu estava vendo, Bel era o nome de um deus. Por isso Daniel não aceitou aquele nome. Tentaram mudar o nome dele, mas não conseguiram. Porque se eu falasse aqui, a princípio de tudo eu chegasse, pessoal, hoje a gente vai falar de Beltesazar. Você dizer, Bel que é? Você não ia saber nem quem era, é ou não é? Mas falou o profeta Daniel, até o incrédulo sabe quem é. Sim ou não? Por quê? Porque não conseguiram mudar a essência dele, não conseguiram mudar quem ele é. Não deixa ninguém mudar o que você crê, não deixa ninguém mudar o que está dentro de você, a essência da fé. Quem está entendendo, gente? Está entendendo? Não deixa, porque as lutas, os problemas, as bordoadas que a gente leva na vida, vem para tentar o quê? Para mudar os nossos princípios, aquilo que a gente crê, para tentar mudar a nossa essência. Mas Deus te chamou assim, você não tem que ser igual a Ele, porque Deus fez Ele único, você é única, todos os outros já existem, está entendendo? Você é único, então não queira ser igual a ninguém, porque se você for igual a alguém, você vai ser uma cópia. Você tem que ser único, você é único, e quando você é único, então você é exclusivo no mundo, e todo mundo busca quem é exclusivo. Sabe qual que é o problema da maioria da humanidade? Vive querendo agradar os outros. Ela não assume quem ela é de verdade. Podem falar o que quiser do Bispo Macedo, mas você já viu? Falam mal e ele diz assim, eu sou isso aqui. E se não quiser, coma menos. Mas quando você é único, você faz a diferença no mundo. Agora quando você quer ser igual ao fulano, quer ser igual a Beltrana, então você passa a ser uma cópia. Está entendendo? Seja quem você é. Daniel não mudou a essência dele, não conseguiram mudar, tentaram,
mas não conseguiram. E aí diz assim, olha só, coloca aí o próximo por gentileza. E Daniel, o rei depois de um tempo chamou Daniel e falou com eles, e todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e o que? Portanto ficaram aonde? Olha para mim aqui, quem são esses três aí que andavam com Daniel? Sadraque? Olha o nível de pessoas com quem ele andava. Tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas? Quem anda com você, hein? Com que tipo de pessoa você anda? Com a vizinha fofoqueira? Então teu nível, meu amigo, está lá debaixo do joelho do anão. Está entendendo? Com que tipo de pessoas você anda? Aqueles na empresa que só fica reclamando, murmurando, se queixando do patrão, falando mal pelas costas? Que tipo de pessoa você anda? Uma vez uma pessoa chegou para mim e quis reclamar de uma pessoa que liderava ela. Falou assim, eu acho que o fulano está me perseguindo. Não gosto desse tipo de coisa. Eu odeio quando a pessoa quer se fazer de coitadinha. Porque coitadinho, igual dizia minha mãe, coitadinho é filho de rato. É ou não é? Porque eu sou filho de quem? Acorda aí, dona Maria. Aí, olha só. Ele chegou e quis. Eu falei, vem cá, rapaz. Você serve a quem? Não, eu sirvo a Deus. Falei, Deus é injusto? Não. Eu disse, então se você serve a Ele, se Ele não é injusto, então quer dizer que tudo que Ele permite acontecer na tua vida é por justiça. Ele, falei assim, rapaz, você tem que vigiar o que você abre a boca para falar, rapaz. Sabe o que aconteceu? Não, tá ligado, então, eu estou indo lá que eu tenho que resolver um negócio. Porque assim, o derrotado não fica perto de quem tem um espírito valente, de quem tem um espírito vencedor. Sabe por quê? Porque não vai concordar, o papo não vai bater. Está entendendo? Quem é da fé, quem é de Deus, não aceita ficar de mimimi, de peninha, de coitadinho, de comiseração, não aceita. Porque sabe o Deus que ele tem. E ele não fica se queixando para os outros. Se ele tem alguma coisa, ele vai a quem? Ele vai a Deus, porque os outros vão resolver o quê? Daniel só andava com gente forte, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas eu pergunto para você, era só os 4 que eram judeus e viviam na Babilônia? Boa tarde, gente. Um monte de gente dormindo, dando boa tarde aí. É bom dia ainda. Era só os 4 que viviam na Babilônia? Foram milhares de judeus levados à Babilônia como cativos. Mas por que eles só andavam com os 3? Quando fizeram a estátua, você conhece a história da fornalha de fogo? Conhece ou não? E ele disse, quando tocar a trombeta, todo mundo vai o quê? Se ajoelhar. Tinham milhares de judeus. Todos os judeus que diziam se ajoelhar só perante Deus, na hora da fornalha, Deus sabe, né, que se eu não me ajoelhar, só quem não se curvou? Só os amigos de Daniel. Olha as pessoas com quem Daniel andava. Só quem não se curvou foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só os 3. E Daniel também, porque estava ao lado do rei, não precisou se curvar. Só eles, de toda aquela gente que veio como cativo, todo mundo que dizia crer no Deus de Abraão, se curvaram na hora da luta. E você vai se curvar? Não adianta falar aqui dentro, eu quero ver lá fora, na hora da luta, na hora da dificuldade. Você está vendo o nível de pessoas com quem ele andava? Por isso esses 4, você lê o livro de Daniel todinho, eles 4 se tornaram prósperos, se tornaram governadores na província da Babilônia, se tornaram vencedores, e todos os outros judeus estavam lá. Mas por que você não viu Deus na vida dos outros? Porque os outros não tinham um propósito claro. Os outros se curvaram na hora da luta, na hora da fornalha. E continua, vamos lá. Olha só, Deus deu a eles toda a sabedoria
na matéria de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou o que, gente? 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam aonde? Mas eles começaram a vida deles na Babilônia como? Com um propósito. Com um propósito de não se contaminar. Não se contamine com pessoas aí fora, porque o que mais tem, esse mundo aí está podre, gente, está contaminado. Se você entrar no padrão de pensamento desse mundo, você vai começar a aceitar as derrotas, aceitar que é assim mesmo, que está ruim para todo mundo, que é uma guerra, que os políticos não fazem nada, que... Se você depender de político, meu amigo, se enforca num pé de cebola, porque é ou não é? Você tem que depender de quem? É de Deus. Depender de homem a gente está perdido, está entendendo? Depender de Deus. E ele diz assim a continuação, vamos lá. Então, olha só, Daniel foi crescendo. Aí no capítulo 6, ele já tinha chegado a ser governador da província da Babilônia. Só que o rei, vendo que Daniel se destacava em tudo que fazia, o rei disse: eu vou colocar ele como presidente dos governadores. Então ele vai ficar acima dos governadores. Quando os outros governadores ouviram isso, ficaram doidos. Olha o que diz. Então, o mesmo Daniel, o que, gente? Sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito, e o rei pensava o quê? Em constituí-lo sobre todo o seu reino. O rei pensava em deixar ele como presidente geral, acima de todos os outros. Quando os outros viram isso, falaram assim, se juntaram, falaram, vamos lá falar com o rei. Chegaram lá no rei e falaram, rei, sabe aquele escravo que veio? Daniel já estava há anos lá, Daniel já era governador há muitos anos, mas eles fizeram questão de chamar ele de quê? Você vê que tem gente que não aceita ver você vencendo, é ou não é? Tem gente que não se conforma em ver você se dar bem. Ela quer jogar o teu passado na cara. Aquele cativo lá, aquele escravo que veio da terra lá de Judá, ele não respeita a tua lei não, rei. A gente fez um decreto, eles convenceram o rei a fazer um decreto, de não se orar e nem fazer oração a nenhum Deus, a não ser ao rei. E o rei foi persuadido e se curvou para eles. Eles falaram, mas Daniel não está nem aí, porque ele continua orando ao Deus dele. Olha o que diz, vamos lá. Então, o próximo, por favor. E estes homens disseram, nunca acharemos nenhuma ocasião para acusar Daniel, se não acharmos contra ele o quê? A lei do seu Deus. Por que não achavam nenhuma culpa nele? Porque ele era excelente, ele não deixava rastro, é ou não é? Ele não tinha rabo o quê? Desculpa falar assim, mas para ficar mais claro, ele não tinha rabo preso com ninguém. Está entendendo? Então não tinha como pegar ele e acusar de alguma coisa. Eles falaram, só tem um jeito, é a gente usar o Deus dele contra ele. Como aqui a gente serve outros deuses, então vai ficar fácil. E diz assim, continua, próximo. Olha só, agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o quê? Para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E por essa razão o rei Dario o quê? Assinou o edito e a proibição. Daniel, olha o que Daniel fez. Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, o que, gente? Para o lado? E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, mas se eu orar, Deus sabe que eu vou ser jogado na cova dos leões, Deus não quer que eu morra. Foi isso que ele fez? Ele fechou a janela?
Tem gente que vai entrar no templo, tem gente que lá no trabalho dela, ninguém nem sabe que ela vem na Universal. Está entendendo? Ela, horas escondida, ela esconde a fé dela. Não, mas se eu falar, aí vai levantar uma perseguição. Por isso que você não tem o Deus de Daniel com você. Porque o Deus de Daniel é sim, sim. Ele disse, se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dessa pessoa diante do Pai também. Não foi o que Jesus disse? E olha só, Daniel continuou com a janela aberta e agindo o quê? Normalmente. E diz assim, ouvindo então o rei estas palavras, ficou penalizado de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol, trabalhou para o que, gente? Fica de pé por favor agora, que tem gente aí quase quebrando o pescoço. Olha para mim aqui, o rei, quem? O rei, trabalhando para livrar Daniel. O rei colocou dentro dele, eu vou livrar Daniel dos leões. O rei. Mas nem o rei pôde fazer nada. Tem momentos que Deus permite que ninguém consiga te ajudar. Ninguém. Até a sua família, até aqueles que te amam, às vezes vão ficar de braços atados, sem poder te ajudar. E Deus permite, para que você dependa dEle, para que você vá a Ele. Você já viu, eu já vi testemunhos de pessoas que falam, eu nunca entro na Universal, mas Deus permitiu uma situação que ninguém podia ajudar ela, ninguém, e ela teve que dar o braço que, meu Deus, eu vou lá, e a última porta, e chegou aqui, e Deus é tão misericordioso que Deus abriu o entendimento da pessoa, não é? Aí olha que forte. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite o quê? Fala bem alto. Olha para mim. Daniel fez o rei jejuar. O rei não implantou em Daniel a contaminação da Babilônia. O rei não fez Daniel se tornar incrédulo, mas Daniel fez o rei aprender a jejuar. E passou a noite em vigília. É mole? É você implantar a tua fé onde você chega. Amém? É você passar a tua fé. Não é os outros te contaminar, não é os outros fazer você pegar o espírito deles, é você passar o espírito para eles. Não é os outros te contaminar, é você inflamar os outros com a fé que tem dentro de você. Amém? E ele diz, e pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou, ó rei, o quê? Todo mundo achava que era o fim, é ou não é? Todo mundo achava que ele estava o quê? Já na barriga dos leões, porque eles deixaram os leões dias sem comer. Mas meu amigo, Deus fez o leão jejuar. É muito forte, sabe por quê? Porque se você for fazer uma analogia com o mundo espiritual, o leão come o quê? Mas Daniel era espírito. Quando você é carnal, o leão que é o diabo, a Bíblia fala que o diabo representa o leão. Ele sente o cheiro de carne em você, e ele te devora. Devora tudo que é seu. Mas quando você é espiritual, o leão não come espírito. Ele não tem como te atacar. É muito forte. E diz, o meu Deus, fala bem alto comigo, vamos lá. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do quê?
Diga: o meu Deus vai enviar o anjo dele na minha vida. É isso, gente, é isso. Não foi você, rei, que me livrou, não foi os deuses aqui da Babilônia que me ajudaram, não. O meu Deus enviou o seu anjo. Diga amém. Não é teu patrão que vai te ajudar, não é teu marido, tua mulher, teu filho, não é ninguém. Diga: o meu Deus vai enviar o anjo dele. É o meu Deus, Ele vai enviar um anjo na sua vida. Coloca isso dentro de você. Quando a luta se levantar, diga: o meu Deus vai enviar o anjo dele para me ajudar. Quando você professa isso, o inferno tem que cair, porque ele queria ver você reclamando, murmurando, se lamentando, se queixando, chorando pelos cantos, falando em desistir. Mas você, ao invés disso, professa: o meu Deus vai enviar o anjo na minha vida. E Deus vai enviar esse anjo essa semana. E Ele diz: para que não me fizessem dano. A luta está grande. Quem aqui a luta está muito grande? Mas não vai te causar dano algum. Amém? E Ele diz: porque foi achada em mim. Leia, gente. Inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, eu sou fiel diante de Deus e diante de você também. Diante de Deus e diante dos homens ele era fiel. Então Deus teve que livrar ele. Deus é obrigado a livrar o fiel. Amém? Em nome de quem? Primeiro, seja uma pessoa de quê? De quê? De propósito. Segundo, preste atenção, seja uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel de verdade diante de Deus e dos homens. Não negue a sua fé, não se curve. Não se curve, não importa a situação, não se curve. Porque quando você não se curva, Deus entra na tua luta e Ele te dá a vitória sobre essa guerra. Amém? E por último, para concluir, lá no capítulo 12, depois que Daniel teve uma vida de vitórias e glorificou o nome de Deus nesta terra, olha o que Deus diz para ele. Leia bem alto, por favor. Quem aqui vai até o fim? Esse eu aí não me convenceu não. Você vai parar? Você vai jogar a toalha? Quem vai até o fim? Deus disse para Daniel: vai até o fim, porque no fim dos teus dias você vai descansar e você vai se levantar. Olha lá, versículo por gentileza. Terra chamando. Tu porém vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Que herança é essa? A salvação. Diga: eu vou até o fim. Diga: não acabou. Não acabou. Você pode estar na cova dos leões, Deus vai fazer esse leão ficar de boquinha fechada, porque Deus é contigo. Amém, gente?